Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Nós estamos no quarto caderno, o caderno de CGA, Conhecimentos Gerais das Aeronaves, e essa é a nossa terceira disciplina, que também leva o nome do caderno, CGA, Conhecimentos Gerais de Aeronaves. Estamos na sétima aula, e o objetivo dessa nossa sétima aula é falar sobre os eixos e os movimentos das aeronaves. Vamos lá? Vamos à aula? Bom, os eixos das aeronaves, eles são na realidade imaginários, né? E são no entorno desses eixos que as aeronaves realizam os movimentos que a gente vai estudar aqui. Os eixos são esses aqui, ó. Eixo X, Y e Z. Que bom se os nomes ficassem assim. Quando a gente aplica esses eixos das três dimensões, na verdade, para a nossa realidade de aeronaves, a gente fica com essa situação que você está vendo aqui ao meu lado no slide. Você está vendo aí o eixo vertical, o eixo longitudinal, que é aquele que passa pelo nariz e pela cauda da aeronave, e o eixo lateral, que é aquele que passa ali pelo plano de asas da aeronave. Então, deixa eu pegar uma aeronave aqui, um belíssimo Embraer Legacy 450, que eu ganhei de uma palestra que eu fiz lá para o pessoal da Embraer. Muito obrigado ao pessoal da Embraer. Vou usar ele aqui como auxílio à instrução. Então, olhando aí para a figura ao meu lado e olhando aqui a nossa maquetezinha do Legacy, vamos embora ver aqui. O eixo longitudinal é aquele que passa pelo nariz do avião, ele vem aqui da frente, entra pelo nariz do avião e sai pela cauda. Esse é o eixo longitudinal. Para você gravar, imagine o seguinte: o piloto, quando olha para frente, ele não vê longe. Então, o eixo que passa pela frente, pelo nariz da aeronave, é o eixo longitudinal, ok? Para você gravar aí, o recurso mnemônico. O eixo lateral é aquele que passa pelo plano de asa, né? Vou botar o avião de frente para você aqui. Ele passa lateralmente ao avião, ele cruza a aeronave de maneira lateral, de uma asa para outra. Esse, então, quando o piloto olha de lado, ele não vê a asa, é o eixo lateral. E o eixo vertical é aquele que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz, cruza a aeronave nesse sentido. Então, estes são os três eixos que a gente vai estudar na aeronave. O eixo longitudinal, o eixo lateral e o eixo vertical. Bom, a aeronave faz, no entorno desses eixos, alguns movimentos. E esses movimentos são importantes que você também conheça. Esses movimentos aí, ó, movimentos que uma aeronave pode realizar em torno dos eixos são arfagem ou tangagem, a gente vai ver depois em torno de que eixo a aeronave faz esse movimento. Arfagem ou tangagem, rolagem ou bancagem e, por último, a guinada. Bora ver a imagem que fica mais fácil, né? A gente tem aqui o movimento em torno do eixo lateral, tá? Então, em torno do eixo lateral, que é o eixo que passa pelos lados, qual o movimento que a aeronave consegue fazer? É o movimento de arfagem ou tangagem, que é esse movimento aqui, ó, que é levantar ou baixar o nariz, ou levantar ou baixar a cauda. Esse movimento é feito em torno do eixo lateral e é o movimento de arfagem ou tangagem. Tá ali o nome, tá? Em torno do eixo longitudinal, que é o eixo que passa pelo nariz, a aeronave vai fazer esse movimento aqui, ó, de frente para você. Em torno do eixo longitudinal, a aeronave faz esse movimento. Esse movimento é a rolagem, ó, a aeronave está rolando para um lado ou para o outro. O nome desse movimento é rolagem. Então, em torno do eixo longitudinal, rolagem. Em torno do eixo lateral, arfagem ou tangagem. Em torno do eixo longitudinal, rolagem. Até aí, tranquilo? E em torno do eixo vertical, que é aquele que pega aqui em cima, a aeronave consegue, ó, de frente para você. Em torno do eixo vertical, que é o eixo que pega aqui em cima, o que a aeronave consegue fazer? Ela consegue fazer isso aqui, né? Para um lado ou para o outro. Esse movimento para um lado ou para o outro chama-se guinada. Então, estes são os três movimentos que a aeronave é capaz de fazer ao redor dos seus eixos. Arfagem, em torno do eixo lateral, rolagem
em torno do eixo longitudinal e a guinada em torno do eixo vertical. Ok aí? Isso é importante para você. Você precisa realmente manter esse conhecimento aí na cabeça, que isso vai desmembrar numa série de outros conhecimentos lá na frente, ok? Bom, vamos seguir. Vamos para uma explicação rápida aí de cada um deles. Arfagem ou tangagem é um movimento realizado em torno do eixo lateral da aeronave. Esse movimento é causado pelo leme de profundidade ou profundor. Opa, apareceu um elemento novo aí, né? Agora eu estou explicando para você qual é a parte da aeronave que causa o movimento. Esse movimento é feito, esse movimento de arfagem, né, que é baixar ou subir o nariz, é feito pelo profundor, que estão aqui atrás, ó, ou leme de profundidade. O profundor da aeronave está aqui atrás, a gente já viu isso no início da disciplina, né? Então, mexer no profundor vai causar esse movimento aqui na aeronave, vai fazer a aeronave levantar o nariz ou cabrar, como você está vendo na figura aqui ao meu lado, ou vai fazer a aeronave baixar o nariz ou picar, né? Levantou, cabrar, baixou, picar, ok? E aí tá ali, ó, o movimento do nariz do avião para cima chama-se cabrar, o movimento do nariz do avião para baixo chama-se picar. E esse movimento é provocado pelo leme de profundidade ou pelo profundor. Depois a gente vai estudar o movimento um pouco mais aproximadamente, você vai entender melhor como é que ele funciona, mas em princípio basta que você saiba que o movimento de arfagem ou o movimento de cabrar ou picar a aeronave, né? Cabrar ou picar a aeronave, ele é proporcionado pelo leme de profundidade ou pelo profundor da aeronave. A rolagem ou bancagem é um movimento realizado em torno do eixo longitudinal da aeronave, isso você já sabe. Esse movimento é causado pelos alerons, que são aerofólios localizados no bordo de fuga das asas, próximos às pontas. A aeronave tem, essa aqui não vai dar para você ver, porque é um pequeno desenho, mas ela teria aqui, nessa ponta de asa e aqui na outra ponta de asa, uma parte móvel, um aerofólio móvel, que vai baixar ou subir. Essa parte chama-se aileron. Depois, quando a gente for estudar as superfícies primárias de controle, a gente vai falar mais sobre ele. O aileron é que provoca a mudança no perfil da asa. Se eu baixo o aileron aqui atrás, eu aumento a sustentação dessa asa. Ao aumentar a sustentação dessa asa, ela sobe. Se eu baixo o aileron, de novo, né? Se eu baixo o aileron, eu aumento a sustentação da asa e a asa sobe. Por outro lado, se eu levanto esse aileron, né, se eu faço o movimento de levantar o aileron, eu diminuo a sustentação da asa. O que acontece com a asa? A asa afunda. Isso vai provocar o movimento de rolagem da aeronave. A gente pode ver isso aqui nessa figura. Então, aileron esquerdo sobe, aileron direito desce, rolagem para a esquerda. Aileron esquerdo sobe, aileron direito desce, rolagem para a direita. Os ailerons funcionam assimetricamente. Quando um sobe, o outro desce, para poder fazer o movimento, né? Não seria diferente. Mas, volto a dizer, quando a gente for estudar as superfícies primárias de controle da aeronave, a gente vai falar mais sobre isso. Não se preocupe com isso agora. O que você precisa saber é que a rolagem ou a bancagem é um movimento feito em torno do eixo longitudinal e é provocado pelos ailerons, ok? Isso que você precisa saber. Bom, vamos para o último movimento, a guinada. A guinada é um movimento realizado em torno do eixo vertical da aeronave, você já sabe, a guinada é isso aqui, né, em torno do eixo vertical da aeronave. E o movimento é causado pelo leme de direção da aeronave. Está aqui o leme, ó, é causado pelo leme de direção da aeronave, instalado aqui no estabilizador vertical da aeronave. Você já sabe que isso aqui é o estabilizador vertical, essa parte aqui é o estabilizador horizontal. No estabilizador horizontal estão os profundores e no estabilizador vertical está o leme da aeronave. O leme, movendo para um lado ou para o outro, vai provocar essa mudança de direção do nariz da aeronave. É o que você pode ver aqui nessa minha animação, aqui nessa minha figura ao meu lado. Leme para a direita, nariz para a direita. Leme para a esquerda, nariz para a esquerda. Bom, espero que você tenha entendido os eixos e os movimentos e as partes que causam os movimentos. Depois a gente vai ver uma tabela, inclusive, com isso. Mas o que você precisa guardar dessa aula é o que são os três eixos,
quais são os movimentos que são realizados nesses eixos e que partes da aeronave provocam estes movimentos, ok? A partir de agora, a gente vai estudar as superfícies primárias de controle. Lembra que eu falei que as superfícies, os ailerons, o leme? Então, a gente vai passar agora ao estudo dessas superfícies para entender como esse movimento é feito ali no detalhe. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula.